Muito bem, meus amigos, vamos conversar sobre o Ministério Público da União. A Constituição da República declara que o Ministério Público é uma função essencial à justiça. Portanto, não existe justiça sem o Ministério Público. Função essencial à justiça. E o que cabe fazer? O que cabe ao Ministério Público fazer? Qual é a função do Ministério Público? O Ministério Público deve defender a ordem democrática. O Ministério Público deve defender os valores democráticos, os valores constitucionais e os interesses indisponíveis. Além desses, o Ministério Público deve defender aqueles interesses de grupos de pessoas. Então, em resumo, cabe ao Ministério Público a defesa da legalidade. É um órgão incumbido dessa defesa, da legalidade. O Ministério Público atua, então, na defesa de grupos de pessoas, o Ministério Público atua na defesa da legalidade, o Ministério Público atua na defesa da própria Constituição. Em linhas mais concretas, o que faz o Ministério Público? Qual é a função exata do Ministério Público? O Ministério Público vai atuar, basicamente, no processo. No processo, o Ministério Público pode ser, em primeiro lugar, autor. Então, nós vamos ter o Ministério Público como autor de uma ação civil ou de uma ação penal. O Ministério Público também pode ser um interveniente. Quer dizer, o Ministério Público não vai atuar como autor da ação, mas como fiscal da lei. É o chamado custos legis, ou fiscal da legalidade. Muito bem, nesse caso, o Ministério Público intervém no processo. E ele vai intervir no processo em razão ou da natureza desse processo, da natureza da lide, ou então em razão da qualidade de uma das partes. Dois exemplos. O Ministério Público intervém no mandado de segurança, obrigatoriamente. Então, o Ministério Público intervém em razão da natureza da lide. Ou então, o Ministério Público intervém nas ações que envolvam interesses de menores. O Ministério Público intervém, então, em razão da qualidade da parte. Então, intervém, ora, em razão da natureza da lide, exemplo, mandado de segurança, ora, em razão da qualidade da parte. Exemplo, menores, indígenas, idosos e assim por diante. Muito bem. Além disso, além de autor e interveniente, o Ministério Público pode figurar até como réu. E ele pode ser réu, por exemplo, em ações rescisórias ou em embargos à execução que ele, Ministério Público, propôs. Então, para resumir, o Ministério Público pode figurar nessa condição de defensor da legalidade, nessa condição de defensor da Constituição, dos valores democráticos. O Ministério Público pode figurar como autor da ação, como órgão interveniente, ou seja, fiscal da legalidade, ou então, até mesmo, como réu. Muito bem. Princípios do Ministério Público. Quais são os princípios do MP? Basicamente, são 3 os princípios que regem a instituição do Ministério Público. O primeiro é o princípio da unidade. Isto é, o MP é uno. O MP é um só. Quer dizer, onde atua um órgão do Ministério Público, atua todo o Ministério Público. É o princípio da unidade. O segundo princípio é o princípio da indivisibilidade. O MP é um órgão indivisível. Isto é, ele é uno e tem que continuar sendo uno. Quer dizer, não pode ser cindido, não pode ser repartido, não pode ser dividido. É claro que nós vamos encontrar fracionamentos do Ministério Público para divisão de tarefas, mas o Ministério Público é um só, é uno, e não pode ser dividido. Então, uno e indivisível. O terceiro princípio é o da independência funcional, que significa, em linhas gerais, que os órgãos, os membros do Ministério Público, atuam exclusivamente em razão de sua convicção e da lei. Ou seja, não estão sujeitos a ingerências externas. Ninguém pode mandar o membro do Ministério Público agir desta ou daquela maneira. Eles estão sujeitos, repito, apenas à sua consciência e à lei. Então, 3 os princípios do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Muito bem, a Constituição Federal
declara que existe um Ministério Público da União e um Ministério Público em cada estado. Então, Ministério Público da União e Ministério Público dos